Na última vez que eu preguei, foi no culto vertical, no mês passado, e eu trouxe um tema sobre batalha espiritual, com foco em Efésios 6, a partir do verso 10, algo bastante comum, né? Quando a gente pensa em batalha espiritual, pensar em Efésios 6, a partir do verso 10. Só que o Senhor me direcionou a complementar aquela palavra. Por quê? Naquele dia, o foco era que era receber poder de Deus, revestivos do poder. Hoje, o Senhor mostrou algo que nós temos que fazer nessa luta, para mim. E então hoje a gente vai falar sobre batalha espiritual, mas não com foco em receber o poder, porque o poder é o Senhor que nos dá, mas algo que compete a nós fazer. Amém? Então já vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Abrir em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, que nós leremos. Amém? Vou tentar falar bem perto do microfone, que eu estou um pouco rouco. Vamos lá. Filipenses 2, verso 5. Eu falei 5, verso 2 ou 2, verso 5 para vocês? Ah, tá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos essa manhã. Pedimos, Senhor, que tu já se manifeste com poder, Senhor, no meio do teu povo. Senhor, traz cura essa manhã, traz, Senhor, libertação, traz salvação, traz transformação. Passeia, Espírito Santo, no nosso meio, trabalhando, Senhor, que a palavra caia em boa terra e frutifique a 100 por 1, Senhor. Repreende toda a palavra contrária essa manhã, Senhor, e tudo aquilo que tenta roubar a semente no coração dos teus servos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós cristãos acreditamos em fim dos tempos. Acreditamos que há um plano de Deus em relação ao seu povo. Acreditamos na consumação do reino messiânico, com Jesus se assentando no seu trono em Jerusalém e governando o mundo. A palavra de Deus, ela vai ser a lei que governará o mundo. Isaías, lá no verso 2, no capítulo 2, no verso 3, ele fala que a lei sairá de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. É claro que há o contexto da primeira vinda de Jesus, mas também se refere à segunda vinda de Jesus. Todos os governantes da terra vão subir até Jerusalém, conforme está lá em Zacarias 14, verso 16, e Mateus 25, se não me engano, 31 a 33. A gente nem vai ler esses versículos, mas é bom aparecer para ir situando. Algumas coisas a gente vai ler, então a gente vai perder muito tempo. E esses líderes vão entregar o domínio das nações a Jesus, que vai julgar as nações. Está sendo preparado um cenário global antes da volta de Jesus. Isso já está acontecendo. 3 coisas vão acontecer. Tem alguém lá na porta. 3 coisas vão acontecer antes da vinda de Jesus, antes da consumação dos tempos. Primeiro, vai se cumprir plenamente Joel 2, verso 28 e 29. O que fala? Isso vale a pena. Não que os outros não valham, obviamente, né? Mas vamos pontuar. Joel 22. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão.
os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, irmãos, a primeira coisa que vai acontecer vai se cumprir plenamente Joel 2, 28, 29. Vai haver o maior avivamento que o mundo já viu. Segundo, vai haver a maior explosão missionária que o mundo já viu. A igreja vai cumprir o seu id. Todos os povos, línguas, nações. Atos dos Apóstolos foi um ensaio do que vai acontecer lá na frente. Mas terceiro, vai haver o maior nível de luta espiritual que o mundo já viu. Vai haver a maior resistência das forças das trevas e do sistema do mundo que o povo de Deus já enfrentou. Milhares, milhões de judeus, de cristãos serão perseguidos, serão mortos, serão martirizados. O livro de Atos, quando nós olhamos, ele nos mostra o que vai acontecer antes da consumação dos tempos. Ele é um espelho do que vai acontecer. E o que tem no livro de Atos? Derramamento do Espírito Santo. Tem um derramamento do Espírito Santo. Então, tem um avivamento. Jerusalém, Samaria, Antioquia, Éfeso. Há um avanço missionário da igreja, mas há também perseguição e martírio. Então, o livro de Atos, ele mostra, ele é um protótipo, a gente pode colocar assim, do que vai acontecer numa escala global antes da vinda de Jesus. Mateus, no verso 25, Mateus 25, Mateus 25, do verso 3 ao 14 ou ao 13, agora não lembro direito, ele é Jesus falando o que vai acontecer antes do fim dos tempos. E ele fala que nós vamos ser perseguidos em todas as nações. Vai haver perseguição em todas as nações. E até o fim dos tempos, Satanás, ele vai perseguir de uma maneira feroz e implacável seus três inimigos. E quem são os três inimigos de Israel? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou meio rouco, eu estou preocupado de vocês não me ouvirem bem. Os três inimigos de Israel são, os três inimigos de Satanás são Israel, porque é o povo da promessa. Jerusalém é a terra, é onde vai ficar o trono do grande rei. Ele vai perseguir a família. Por quê? Porque a família é a estrutura que Deus escolheu para revelar a sua justiça na terra. E aí a gente tem que pensar, a nossa família está dando testemunho de quê? De justiça ou de impiedade? E a igreja. Ele vai perseguir a igreja. Por quê? Porque a igreja é que vai levar o evangelho às nações. Então, essa manhã eu quero falar sobre essa luta espiritual que já está acontecendo. É uma luta muito grande, mas que vai se acentuar ainda de uma forma que a gente não tem nem ideia. E é engraçado, né? E eu fiz até essa mesma observação no mês passado, no Vertical. Quando a gente olha para trás na igreja, tudo era do diabo. Tudo não podia fazer porque era do diabo. Era tudo uma batalha espiritual. Então a gente partiu de um extremo para viver um outro extremo agora. Nada mais é do diabo. Não existe mais batalha espiritual. Não há mais nenhuma questão. Tudo é uma questão comportamental, psicológica. Nada mais é do diabo. E lá na década de 90, apesar de não ser cristão, o Igor da Bebel, ele me manda uns vídeos que eu não sei onde ele acha. E a gente vai vendo aquelas musiquinhas de guerra, né? E a galera lá batendo pé, sapateando. E aí, no final da década de 90, começa muito testemunho dos ex-tudo que você possa imaginar. Aí, no início dos anos 2000, começa os livros de ex-satanistas. No início dos anos 2000, começam esses livros. E quando você observa, esses livros, eles mostram aprofundamento na obra de Satanás, mesmo ele se auto-intitulando um ex-satanista. E por que você está falando isso? Porque eu já li livros assim quando eu ainda era um. Então a gente vê que o efeito disso para converter alguém é zero. Não há efeito prático nisso. E é curioso, porque essas pessoas tão logo se convertiam e estavam numa igreja, alguém dava um microfone na mão delas. E essas pessoas começavam a dar o seu testemunho, até aí ok, e rapidamente estavam ensinando a igreja sobre batalha espiritual.
Não precisa não, Claudinha, obrigado. Obrigado, mas obrigado, Claudinha, não precisa não. Começava a ensinar sobre batalha espiritual. E é curioso, porque quando você vê o conteúdo que as pessoas estão ensinando batalha espiritual, é um conteúdo paupérrimo de Bíblia. Eles não sabiam nada de Bíblia, o que é normal, a pessoa acabou de se converter, está num processo. Mas eles não sabiam nada de Bíblia, eles estavam ensinando batalha espiritual na igreja com base em quê? No que eles aprenderam no reino das trevas. Então, Satanás estava ensinando batalha espiritual à igreja. E a verdade é que isso gera muita curiosidade. Então, as pessoas procuravam saber muito nome de demônios, rituais, entre aspas, né, os segredos do diabo, quando, na verdade, o que nós precisamos saber é sobre Jesus. É isso que nós precisamos saber. A gente não vai ganhar a luta espiritual conhecendo o diabo. E aqui eu não estou falando que não é importante a gente saber contra quem nós estamos lutando. Não é isso. A própria Bíblia nos mostra lá em Efésios 6,12 contra quem é a nossa luta. Ela fala, não é contra o teu irmão, não é contra carne e sangue, é contra principados, é contra potestades, dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Então a Bíblia já nos aponta quem é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Mas a gente não vai vencer a luta apenas sabendo quem é. A gente vence a luta conhecendo Jesus. É isso que a gente tem que pensar. Nós precisamos conhecer Jesus. E a verdade é que muitos dentro da igreja conhecem mais o diabo do que a Jesus. E isso a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando a um nível de luta que nós vamos enfrentar que a gente não tem ideia. E nós só vamos conseguir vencer conhecendo profundamente a Jesus. Não tem outro jeito. Em Gênesis, coloca para mim, por favor, Saninha, no capítulo 3, no verso 15, ele é considerado por muitos teólogos como o proto-evangelho. O que significa proto-evangelho? Seria a primeira vez que o evangelho foi pregado na Bíblia. Para muitos teólogos foi aqui, Gênesis 3, verso 15. O que diz? Porém, inimizade entre você e a mulher. É isso que está falando. Então, notem que a primeira vez que o evangelho está sendo pregado na Bíblia, o Senhor está falando a respeito de uma luta. Está falando de uma batalha espiritual. Então, a batalha espiritual, ela faz parte da mensagem do evangelho. E ele está pregando para quem? O próprio Satanás. A gente tem que entender rapidamente o contexto. Eu sei que os irmãos aqui conhecem a história, sabem, mas é importante a gente entender o contexto. Satanás vai tentar Eva no jardim. E o que ele fala para Eva? Olha, vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores que estão no jardim, né? E ela fala, não, a gente pode comer livremente de qualquer fruto, menos dessa árvore que está no meio, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se a gente comer ou tocar, a gente vai morrer. Deus nunca falou em tocar, os irmãos também estão cansados de ouvir isso. Mas o que Satanás fez aqui? Ele tirou os olhos de Eva de tudo que Deus dava para ela e botou, olha para aqui, o que você não pode ter. E é o que Satanás faz nas nossas vidas. Ele tenta tirar os nossos olhos de tudo que nós ainda não temos ou que não poderemos ter e colocar os nossos olhos nisso e tirar os olhos de tudo que Deus faz por nós, de tudo que Ele nos dá. E então a Bíblia vai nos dizer que a partir desse momento, Eva começou a olhar aquela árvore, aquele fruto, e começou a achar desejável, agradável, começou a ser bom. E o que Satanás tinha falado para Eva? Olha, você não vai morrer. Semelhante a Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí, nesse momento, ela pega o fruto e come. E aí eu também já tive uma pregação, até quando eu falei do ministério do Espírito Santo, que eu mencionei, que obviamente a desobediência é a materialização do pecado, mas o pecado começou dentro dela. Como? Com a incredulidade. Por que incredulidade? O que tem a ver? Se ela tivesse acreditado na palavra que Deus tinha dado, se você comer, você vai morrer, ela não teria comido. Mas não, ela simplesmente não acreditou. Então, o pecado original foi a incredulidade. Ali que entrou a incredulidade. Então, o Senhor fala para a serpente, colocarei inimizade entre você e a mulher. E quem é a mulher? Primeiro, é a humanidade. Segundo, também é um arquétipo para falar da noiva. No Antigo Testamento, Israel.
no Novo Testamento, os remanescentes de Israel e os gentios que se converteram a Cristo, ou seja, a igreja. É isso que ele está falando. Então, a primeira vez que o evangelho é pregado, Deus está dizendo que existe uma batalha espiritual entre Satanás e seu povo. Deus está falando isso na primeira vez que o evangelho é pregado. E a batalha espiritual, ela não é um momento das nossas vidas, ela é todo dia. E quando a gente fala isso, a gente fala, meu Deus, mas eu vou ver todo dia um inferno. Não é isso. Não é isso. Entenda o seguinte, o simples fato de nós querermos viver a justiça de Cristo aqui na Terra, nesse mundo hostil, já é uma batalha espiritual. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é uma batalha espiritual. Satanás vai tentar roubar a palavra do coração de alguns aqui. A gente chega na igreja sem um pingo de sono, começa a palavra, bate um sono absurdo. Por que você está falando? Porque acontece comigo. Isso é batalha espiritual. Isso é uma batalha espiritual. E aí o Senhor continua e fala entre a sua descendência e a descendência dela. Quem é a descendência da mulher? É Cristo. Cristo é a descendência da mulher. E ele fala, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então o que Deus estava falando aqui é o seguinte, o movimento de esmagar a cabeça da serpente vai fazer com que o corpo de Cristo fosse ferido. E em que momento o corpo de Cristo foi ferido? Que ele esmaga a cabeça da serpente? Na cruz do Calvário. Então, essa luta, irmãos, entendam, não vai ser vencida, ela já foi vencida por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas está dizendo, entre a sua descendência, a descendência da mulher, que é Cristo, e a descendência da serpente. Se Cristo é a descendência da mulher, quem é a descendência de Satanás? O anticristo. E está, irmãos, para se levantar um homem que vai ser um líder político, arregimentando nações. Isso está lá em Daniel 11, em Ezequiel 38 também. E esse homem, ele vai arregimentar os sistemas político, econômico, militar, ideológico, para fazer guerra contra os três inimigos de Satanás: Israel, a família e a igreja. E nós precisaremos aprender a lutar essa batalha. E Satanás, ele vai tentar arrastar com ele uma gama de pessoas junto. A gente não pode esquecer o que fala Apocalipse 12. O nível vai ser tão forte que Apocalipse 12 relata uma luta que começa nas regiões celestiais e acaba na terra. O nível vai ser tão absurdo de luta espiritual que vai ser dessa forma. E aí a gente pensa, mas espera aí, o que é região celestial? É uma coisa vaga. Os que estiveram aqui no vertical lembram que eu falei sobre isso. Regiões celestiais eu amei. Um exemplo dado por Francis Schaeffer, que era um teólogo americano, que ele compara o mundo, as regiões celestiais a uma casa de 2 andares. O primeiro andar é esse andar onde a gente está. São as coisas que nós fazemos, trabalhamos, estudamos. Isso é o primeiro andar. O segundo andar no segundo andar está as regiões celestiais. E não é porque nós não vemos que não existe. Não é porque nós não tocamos que deixa de exercer uma influência em nós. E nesse andar existem anjos de Deus nos protegendo. Eles são ministros de Deus para cuidar de nós, para nos abençoar, para nos proteger, mas também a seres malignos, que estão ali com o propósito de roubar, matar e destruir. E aí a gente tem que pensar, como Jesus venceu essa luta? Será que Jesus venceu essa luta gritando? Jesus venceu essa luta ungindo as portas de Jerusalém? Não, ele venceu sendo obediente até a morte. E a verdade é que muitas vezes nos foi ensinado em batalha espiritual para pular, sapatear, repreender, sendo que Jesus, ele venceu em silêncio. Ele venceu em silêncio. Ele venceu como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. No Salmo 22, no verso 12, é Davi profetizando a respeito de Cristo, a respeito do cenário da cruz. E ele fala, muitos touros me cercavam sim, rodeavam-me, os poderosos de Bazã.
ele está falando que os touros de Bazã cercavam a cruz de Cristo. Ele está profetizando sobre o cenário da cruz. O que significa isso? Significa que os príncipes das trevas cercavam a cruz e zombavam de Jesus. Mas Jesus não gritou, Jesus não se defendeu, Jesus venceu eles em silêncio, triunfou sobre todos eles. Como? Obedecendo até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 13 a 14, fala o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, sabe aquele escrito de dívida que era contra nós? Jesus rasgou na cruz. Ele encrava na cruz, anulando essa dívida. Então, Jesus já venceu o diabo, ele já triunfou sobre a morte, já triunfou sobre o pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a questão aqui não é se a guerra vai ser vencida. Não é essa a questão. A questão é, nós somos participantes do triunfo de Cristo? Essa é a pergunta. Somos participantes do triunfo de Cristo? Porque o fato de Satanás já ter sido derrotado não significa que ele não possa fazer um estrago na sua vida e na vida da sua família. Ele pode, se nós não somos participantes do triunfo da cruz. Em Mateus, no capítulo 28, no verso 18, coloca por favor, Saninho. Jesus fala, Jesus acabava de ressuscitar e ele aparece aos discípulos. Ele fala: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quanta autoridade foi dada a Jesus? Toda. Então, se toda a autoridade foi dada a Jesus, quanta autoridade ficou com Satanás? Nenhuma. Então a gente se pergunta, se Satanás não tem mais nenhuma autoridade, como é que ele continua fazendo tanto estrago? Vamos em Efésios, no capítulo 2, versos 1 e 2. Lá está a resposta. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso 2. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, Satanás continua atuando por causa da desobediência. E quando a gente fala aqui em desobediência, a gente tem por hábito pensar nos que não são cristãos. Mas a gente também tem que pensar sobre nós. Os que não são cristãos, eles ainda estão no império das trevas, infelizmente. E aí eu estava meditando e o Senhor me levou a Lucas 11, 21 e 22, que fala o seguinte: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataque e o vence, tira-lhe a armadura que confiava e divide os despojos. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que Satanás, em algumas versões que a maioria até já conhece, é uma espécie de um valente que tem uma casa e que tem bens que estão sob seu domínio. Que bens são esses? São as vidas das pessoas que estão sob seu domínio. Esses são os despojos. As vidas das pessoas que estão sob o seu domínio, aqueles que estão ainda na potestade de Satanás, que é a mesma coisa de império das trevas. Estão lá sob o domínio dele. Aí, ele fala no verso 22 que chega alguém mais valente que o diabo, que é Jesus. E que Jesus, ele vence o diabo, ele o ataca, ele tira a armadura. Que armadura é essa? A autoridade que estava com Satanás. Jesus, quando ele foi obediente até o fim, a autoridade que havia sido dada lá no Éden por Adão, Jesus vai lá e arranca aquela autoridade. Essa era a armadura de Satanás. A autoridade que havia sido dada a ele. Jesus arranca essa autoridade. Por isso, agora, ele tem toda a autoridade. Então, quando nós pensamos, ele tem toda a autoridade. Mas ainda há pessoas no reino das trevas. Sim, mas por isso, quando a pessoa reconhece, acabou, porque a autoridade agora é de Jesus. É por isso que quando falam, eu fiz um pacto, eu não posso sair.
Claro que pode, porque não tem mais autoridade sobre a sua vida. Não há mais autoridade sobre a sua vida. Então, ele tenta te contar mentira, dizendo que você não tem mais jeito, que você está preso nesse pacto. Não está, porque quando você reconhece, a Bíblia diz que você sai do reino das trevas e entra no reino de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Mas nós não podemos fazer o quê? Nós que já somos cristãos, que muitas vezes a gente deixa esse principado atuar nas nossas vidas com a desobediência, dando brecha, dando legalidade para Satanás atuar nas nossas vidas. Exemplo, eu vou ficar só em 2 para a gente dar sequência. Seu marido ou sua esposa vai dormir e você vai para a pornografia. Você está dando brecha para ele atuar na sua vida. Quer ver outro? Não, você não dizima. Quando você não está dizimando, você está dando brecha para Satanás atacar suas finanças. Provérbios 3:9, ele fala, coloca por favor, Sarinha. Provérbios 3, no verso 9, ele fala: honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Possa para o 10, por favor. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Muitas vezes as pessoas passam por dificuldades financeiras porque elas estão retendo o dízimo. Isso é um princípio bíblico, irmão. Isso é um princípio bíblico. E se nós não somos obedientes em coisas tão pequenas, como nós vamos ser obedientes para ter autoridade para resistir a principados de cidade? Nós não teremos autoridade. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Os principados, as forças das trevas, eles zombam da igreja quando a igreja é meramente verbal. Eles zombam da igreja quando a igreja é meramente verbal. Você pode ver em vários locais. Eu já vi isso várias vezes. Conferência tal, agora o principado da cidade tal vai cair. Cai! Irmão, não acontece nada. Por quê? Porque é meramente verbal. Não há autoridade. E como você vai fazer, como você faz então para se revestir dessa autoridade? A autoridade que a gente consegue vem do Senhor. E como a gente consegue isso? Para resistir e triunfar sobre os principados? Sendo semelhantes a Cristo, ou seja, obedientes até a morte. É a forma como nós temos que fazer, sendo obediente até a morte. Então, você quer autoridade? Eu quero autoridade. Eu tenho certeza que os irmãos querem autoridade. E autoridade não tem nada a ver com a quantidade de coisa que nós fazemos. Tem a ver o quão profundo eu entro no local de humilhação e obediência com o Senhor. Isso tem a ver com autoridade. E aí eu tenho certeza também que os irmãos já ouviram. Olha, se aparecer alguma pessoa com um demônio, repreende porque o demônio tem que sair. Repreende em nome de Jesus. Aí aparece, a pessoa vai lá, repreende em nome de Jesus, o demônio não sai. Não acontece nada. Aí liga para o pastor Tadeu, liga para o pastor Pedro, liga para o pastor Alexandre, para as pastoras. Pô, me ajuda aqui que o demônio não sai. Mas por quê? Atos 19 responde. Coloca, por favor, Atos 19, verso 13. Atos 19, ele conta a história de Cefas e seus filhos. Cefas era um sacerdote e seus filhos eram exorcistas. E aí, eles veem Paulo expulsando um demônio. E como é que Paulo expulsou o demônio? Em nome de Jesus, sai, tá lá. Aí eles pensaram, opa, maravilha, molinho, já descobrimos a fórmula para expulsar esses demônios. E no verso 15, é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Eles chegam para o demônio e eles invocam o nome de Jesus sobre aquele demônio. Ele fala, em nome de Jesus, o Deus de Paulo, sai. E o que o demônio responde? Sei quem é Paulo, conheço Jesus. E vocês quem são? E arrebenta os caras. Irmãos, a verdade é que o nome de Jesus não é um amuleto. E nós queremos usar o nome de Jesus como um amuleto. Não adianta você sair falando o nome de Jesus achando que as coisas vão acontecer, porque não é assim que funciona. E a verdade é que muitos dentro da igreja, até fora da igreja, têm usado o nome de Jesus em vão.
E você pode usar o nome de Jesus o quanto você quiser. Se você não está sujeito à obediência, se você não está sujeito à palavra do Senhor, você não tem autoridade para fazer nada no nome dele. Não tem autoridade para fazer nada no nome dele. E o Senhor está nos chamando para um nível de luta tão forte contra Satanás, os seus principados, contra o sistema do mundo. Irmãos, a gente vai ser perseguido em faculdade, em trabalho, dentro do nosso prédio, na nossa própria família. Tudo o que se refere ao nome de Deus será perseguido pelo sistema do mundo. Tudo. Não à toa, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, nos versos 4 e 5, esperar a Sarinha colocar para a gente, ele fala que as nossas armas, elas têm que ser o quê? Espirituais. Poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Isso está até na versão da Almeida corrigida. E o que significa isso? Paulo está dizendo que existe fortalezas mentais, estruturas de pensamentos anti-Deus. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, e se nós olharmos, isso está cheio por aí. Falsas doutrinas, falsos evangelhos. Essa história de graça permissiva, isso é do diabo. De que Jesus já pagou o preço dos meus pecados, eu não preciso fazer mais nada porque eu já estou salvo. Se eu pecar de novo, ele já pagou lá na cruz. Isso é do diabo. Isso não é de Deus. Nós precisamos aprender a lutar essa luta. Satanás, a Bíblia fala lá em Apocalipse 12, 3, que quando ele caiu, ele levou com ele 1/3 dos anjos. 1/3 foi precipitado no abismo. Satanás vai querer levar muita gente para o lago de fogo com ele. Muitas famílias, muitas pessoas. E a gente tem que se perguntar, nós somos participantes da vitória de Cristo ou nós somos presas fáceis na mão de Satanás? A verdade é que às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou para a igreja. Irmãos, a igreja está cheia de simpatizantes. Pessoas que vêm, pessoas que tomam a ceia, pessoas até que já foram batizadas, pessoas que dizimam, mas que estão caminhando para o lago de fogo. Por quê? Porque a vida secreta dessas pessoas, o particular delas, é uma vida repleta de desobediência, de imoralidade. E a gente tem que fazer uma autoanálise. A menos que Deus revele algo para alguém, nós precisamos sempre nos autoanalisar. Se você é uma dessas pessoas, o que nós precisamos fazer é nos arrepender e pedir a misericórdia de Deus e voltar aos caminhos do Senhor, obedecendo Ele. Provérbios 28, 13 fala que aquele que confessa e abandona obtém misericórdia. Fala isso. Fala isso. Então nós precisamos ser semelhantes a Jesus. De que forma? Obedecendo até a morte. Precisamos entrar num local de humilhação como Jesus se humilhou. Precisamos rasgar nosso coração diante do Senhor e pedir que o Senhor nos trate, que o Senhor intervenha em nós, para que a gente possa seguir a caminhada, para que a gente possa, exemplo do Senhor Jesus, triunfar sobre as forças das trevas, obedecendo até a morte. E aí surge um problema. Qual é? A gente fala obedecer. A gente odeia essa palavra. Irmãos, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem à mente da maioria aqui quando a gente fala obedecer é algo forçado, algo obrigado. O Senhor não obriga ninguém a nada. A gente tem que entender isso. Então, como assim? Bom, coloca, por favor, em 1 Coríntios, para mim aí, 1 Coríntios 15, 56. Eu preguei uma vez sobre isso, que fala, a força do pecado é a lei. O que significa isso? Se eu deixo de fazer alguma coisa que eu realmente quero, por causa da palavra de Deus, isso se torna uma obrigação, se torna lei. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu quero ver pornografia, mas eu não vejo porque Deus fala para não ver. Eu não quero dizimar, mas Deus fala que eu tenho que dizimar. E por que fala que quando é lei dá força ao pecado?
Porque em algum momento você vai sucumbir. Porque você quer fazer. Você só não faz porque a palavra de Deus está falando para não fazer. Ué, mas não dá no mesmo? Não, não dá. Tem uma diferença muito grande. Nesse caso, eu quero fazer algo que é contrário à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus me impede, pelo menos momentaneamente, de fazer aquilo. Como? Na minha consciência, o Espírito Santo falando. Mas chega uma hora que, se a tua carne quer e você, eu quero mesmo, você vai fazer. Então, coloca, por favor, João 14,15. Como então nós fazemos para vencer? A resposta está aqui. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, o que a gente tem que focar? Em obedecer? Não. Amar Jesus. Porque quando eu amo Jesus, consequentemente, eu vou obedecer. Eu preciso amar Jesus. Esse é o foco. Agora, vem mais um problema. Como eu amo quem eu não conheço? Já falei de manhã. Eu amo a Carol, mas quando nós nos conhecemos, pode ter tido uma paixão dos dois lados, mas o amor foi sendo construído com o tempo, com o relacionamento. Muitos aqui podem gostar de Jesus, podem ser apaixonados por ele, mas amam. Nós amamos, nós temos que verificar isso no nosso coração. E aqui não é para acusar ninguém. Não é esse o objetivo. O Senhor não mandou eu aqui bater em ninguém. O que ele está falando é para nós fazermos uma autoanálise. Nós amamos Jesus porque a palavra de Deus, ela fala lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, correto? Então o que ela está falando? Olha, você quer fé, você precisa ler a palavra, gastar tempo de leitura. Mas eu estou lendo e não estou entendendo. Isso acontece com muitas pessoas. Primeiro, não pare de ler por causa disso. Segundo, anote o que você não entende e pergunte. Quando eu cheguei na igreja, eu perguntava o tempo todo para o Alan, para o Igor, para o pastor Alexandre, para o pastor Pedro. O tempo todo. Às vezes, dúvidas bobas. Hoje em dia eu percebo, mas não há problema ser dúvida boba. O problema é você não vou fazer porque eu não entendo. E quanto mais você for lendo, o que vai acontecer? Lembra que Jesus fala do grãozinho de mostarda? Se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, então você começou a desenvolver sua fé. Como? Lendo a palavra. Enquanto eu estou desenvolvendo essa fé, minha fé vai aumentando. Quanto mais eu leio, quanto mais eu oro, quanto mais eu venho aos cultos, quanto mais eu busco saber da palavra de Deus, a minha fé vai crescendo, até se tornar o quê? Uma árvore imensa, frondosa, que a gente vai estar abrigado embaixo da nossa fé. E aí a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente chega, vai aumentando a nossa fé, chega um ponto que você não consegue mais largar Deus, de jeito nenhum. Não tem mais volta. E aí é o que a gente falou até recentemente no Davi. Aí entra o temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor não é ter medo de Deus, é ter medo de estar longe de Deus. E se eu pecar, eu vou estar longe de Deus? Sim. Então o que eu começo a fazer? Não é eu não posso ver pornografia, eu não quero isso, porque se eu for para isso, vou me afastar do meu Deus. Eu tenho que dizimar, eu quero dizimar, porque vai abençoar o reino, vai avançar a igreja. Então, olha como uma coisa vai puxando a outra. É a gente entender, eu preciso amar, mas eu só amo com relacionamento. Eu só tenho relacionamento se eu ler a palavra. Se eu ler a palavra, a fé aumenta. Se a minha fé aumenta, eu passo a ter um temor do Senhor que eu não quero mais viver longe dele. E com isso eu não quero mais pecar. Hebreus, no capítulo 1, no verso 9, diz, está falando lá, que Jesus ama a justiça. Opa, nós amamos a justiça, mas ele também odeia o pecado. Nós precisamos odiar esse pecado. E nós só odiamos o pecado amando o que o Senhor ama. E a gente só ama o que o Senhor ama com temor a ele. Não tem como. E aí, quando a gente chega nesse nível de maturidade em Cristo, o que acontece? A gente consegue cumprir o maior e mais importante de todos os mandamentos. Nós amamos o nosso Deus acima de tudo. E, consequentemente, o segundo, que é tão relevante quanto, a gente cumpre também. Por quê? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se a gente vai amar o que Deus ama, a gente vai amar o nosso próximo. E a gente vai cumprir a missão da igreja, que é buscar os perdidos. Só que a verdade é que a gente vive um evangelho pensando no nosso.
pensando no nosso trabalho, em como a gente ganha mais, em bater o ponto do dízimo, tá aqui, pô, não quero dizimar, não quero gastar, eu quero viver com Deus os benefícios que Ele me dá, especialmente a salvação. Mas eu não quero me comprometer com a obra do Espírito Santo. A gente decidiu viver assim. Ok, a gente vai decidir viver assim, que a gente não vai ter autoridade. Quando a gente vai lá em Efésios, que fala da batalha espiritual, 6:10, a partir do 6:10, a gente esquece de ler muitas vezes os capítulos anteriores, né? Muitas vezes. Por isso é um livro curto, dá para você ler direto, tranquilo, são 6 capítulos. O que ele fala nos 3 primeiros capítulos? Os 3 primeiros capítulos, se a gente observar, é tudo que Deus faz por nós. Ele fala de salvação, do amor de Deus. Ele fala que Deus quer que a gente entenda a grandeza do seu amor. E para a gente, para quê? Só para entender? Não, para a gente viver a plenitude desse amor. Ele fala que Deus está colocando uma herança nas nossas mãos. Ele fala que Deus está colocando um poder à disposição da igreja. Está dizendo isso. Paulo está falando isso. Os 3 primeiros capítulos falam disso. Fala que foi revelado o mistério oculto das eras, que judeus e gentios são co-herdeiros de grande salvação em Cristo. Isso tudo está nos 3 primeiros capítulos. Mas por quê? Os 3 primeiros capítulos falam do que Deus faz. Vamos para o 4 e para o 5, ele fala do que a gente tem que fazer. Ele começa a falar que a gente tem que viver de maneira digna do chamado que nós fomos, da vocação a que fomos chamados. Temos que viver de maneira digna da vocação que nós fomos chamados. E ele começa a falar como? Com mansidão, com longanimidade, com bondade. Ele começa a falar do quê? Do fruto do Espírito. E ele fala que nós temos que viver em santidade. Estão reparando como isso tudo é conectado? E aí, ele vai falar o quê? Nós temos que ser semelhantes a Deus, cheios do Espírito Santo. Paulo fala isso lá. Temos que ser semelhantes a Deus. E a gente demonstra essa plenitude do Espírito Santo como? Nas nossas relações. Paulo está falando disso. Aí depois é que ele vai para Efésios. Quanto ao mais, ou seja, primeiro tem tudo isso. Deus já fez a parte dele. O resto a gente tem que fazer. Porque quando a gente pensa, a gente acha o seguinte, Deus vai vir com uma armadura, vai entrar aí, vou ficar igual o cavaleiro do Zodíaco, com a armadura, cheio de poder. Não é isso. Não é isso. Perceba o seguinte, o que o Senhor nos dá? Poder e autoridade. Senhor, isso é do Senhor, não é de nós. Mas qual é o nosso papel aqui? Obedecer, buscar. Esse é o nosso papel. Quando Paulo está falando, ele fala o quê? Revistam-se de toda a armadura. Ele não fala, Deus vai revestir vocês de toda a armadura. Quem tem que botar armadura somos nós. Aonde está a armadura de Deus? Aqui. Essa é toda a armadura de Deus. Como assim? Eu não vou entrar muito, falar peça por peça, porque daria uma pregação só a gente fala isso. Mas vamos pensar. Ele fala, o capacete da salvação, o qual você poderá apagar os dardos inflamados do maligno. O que ele está falando isso? De setas na sua mente. Ele está falando isso. Aí quando você vai em Filipenses, você fala assim, peraí, a paz do Senhor que excede o entendimento. Então é naquele momento mais difícil, o Senhor vai ter uma paz, porque a Bíblia está dizendo que tem uma paz, que eu não vou ter medo, porque essa paz está aqui presente. Mas eu perdi alguém que eu amo tanto, mas o Senhor é bom, a Bíblia está dizendo que o Senhor é bom. Ele está dizendo que se minha fé em Cristo é só para esse momento aqui, não é para o porvir, eu sou o pior dos seres humanos. E aí isso vai fortalecendo a nossa mente. É porque a gente só pensa, a espada do Espírito, então é a palavra, aí você fica recitando a palavra, o escudo da fé, mas isso tudo está lendo a palavra. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra, pelo ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir a palavra de Deus. A gente, quando ele fala calçados no evangelho da paz, irmãos, ele está falando que a nossa guerra não é contra o nosso inimigo, contra o nosso irmão, que a gente vai caminhar em paz, em cima desse evangelho, amando o nosso próximo como a nós mesmos. E aí tem um detalhe que a gente esquece, porque a gente começa a falar de toda a armadura de Deus, mas a gente esquece do verso 18. Coloca para mim, por favor. Verso 18. Ainda está dentro do assunto. E Paulo fala lá em Éfesos 6, no verso 18.
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com súplicas, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que Paulo está falando aqui? A gente precisa criar um ambiente de oração. A gente para ali só nos equipamentos, como se isso não fizesse uma parte do nosso equipamento. A gente tem que criar uma atmosfera de oração, que consequentemente vem uma adoração a Deus. Mas só pela gente, só pelo que eu quero, orem por todos os santos. Intercessão. Paulo está falando isso. Paulo está dizendo isso. Só que, mais uma vez, a gente procura sempre um evangelho egoísta. Satanás, ele vai tentar te tirar da presença de Deus, mas se ele não conseguir, porque ele não tem poder para te arrancar do colo do Senhor, só você tem o poder para sair do colo do Senhor. Mas se ele não conseguir, ele vai tentar paralisar o teu chamado. Ele vai tentar paralisar o teu id, o teu amor por vidas, o teu amor por almas. Ele vai colocar o teu foco em coisas que não importam para que você não cresça ministerialmente, para que o teu chamado não se cumpra. E com isso você vai vivendo uma vida cristã frustrada. Sabe por quê? Porque o Senhor não te chamou para o que você está vivendo. Ele te chamou para muito mais do que você está vivendo. E aí a gente tem que voltar para encerrar em Filipenses, no texto básico. Filipenses. Eu vou ler mais uma vez. Filipenses 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o Senhor está acima de tudo, está acima de todos. Não há nada acima dele. Todo o principado, todo o império da terra está debaixo dos seus pés. E esse Deus, ele nos chama de filhos, de amigos. Esse é o Deus que nós servimos. E ele quer nos dar poder, ele quer nos dar autoridade. Mas isso ele não simplesmente dá. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque ele é um Deus de relacionamento. Ele não é como esses falsos deuses que quer algo em troca. A única coisa que ele quer é o teu coração. Mais nada. Ele quer que você viva a vida para ele. E aí a gente tem que pensar o que Paulo está falando aqui. O que Jesus primeiro fez? Ele se esvaziou. Irmãos, nós precisamos esvaziar os pensamentos da nossa mente, as nossas convicções, as nossas ideologias. A gente tem que esvaziar os nossos achismos. A nossa mente ela tem que ser preenchida com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Segundo, Jesus serviu. A gente precisa aprender a servir. Nós não sabemos servir. Nós não gostamos de servir. Nós gostamos de ser servidos. E a gente tem que pedir que o Senhor transforme o nosso coração para o coração de servos. Servos de quem? Servo da nossa cidade, servo da nossa família, servo do próximo, servo desse local, da Ibrange, servo das pessoas que passarem no nosso caminho. Se o príncipe da potestade do ar, ele opera nos filhos da desobediência, o Espírito Santo opera nos filhos da obediência, nos servos. E Jesus fala lá em Mateus 20, 26, você quer ser o maior no reino de Deus? Sirva. Sirva. Então queremos autoridade? Sim. Obediência. Precisamos obedecer. Precisamos servir com tudo o que nós temos, com os nossos dons, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa família, com tudo. E aí, porque Jesus se humilhou, porque Jesus se esvaziou, porque Jesus serviu e porque ele foi obediente até a morte, Deus Pai o exaltou acima de todo o nome. Nós somos participantes da herança com Cristo. Essa riqueza
já foi desvendada há 2000 e tantos anos atrás. Isso já foi revelado e nós somos co-participantes dessa tamanha salvação. Há um poder à disposição da igreja. O Senhor quer nos dar poder e autoridade, mas Ele quer de nós uma obediência não pautada no medo, mas no amor a Ele. E isso é só com relacionamento. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé.